Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, análise do contratado Luan Cândido. Falei no vídeo, eu tô falando aqui também, veio para jogar de zagueiro pela esquerda. A gente sabe que o Luan Cândido jogou muito tempo no lateral esquerdo, chegou a jogar de ala também, mas ele vem para jogar de zagueiro pelo lado esquerdo. E aqui você vai saber absolutamente tudo a respeito das características do atleta. Já deixa o like, se inscreva, se puder, bote pra hypar aí ao lado dos comentários. Meta de 100 mil hypes aqui no mínimo e de 4 mil likes aqui no vídeo. Se você puder também, aperte em inscrever-se no canto. Se este vídeo está saindo é porque, Paulo, a gente já divulgou que Luan Cândido é o novo reforço do Vitória. 1, 2, 3, Paulo, na tela e vamos que vamos. Antes de começar a análise, Léo, só para explicar para a galera, né, como foi o processo da escolha dos jogos, eu analisei 8 jogos do Luan Cândido e evidentemente que eu não peguei os jogos que ele atua como lateral, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês, vocês vão ver jogos aqui do Luan Cândido pelo Red Bull Bragantino em 2024. Tentei pegar os jogos mais próximos do final do campeonato para não ter uma distância de tempo tão grande. Mas como ele vem para atuar como zagueiro pelo lado esquerdo, eu peguei 3 jogos no Sport que ele jogou de zagueiro e todos os outros ele jogou de lateral, sem exceção. E peguei os jogos no Red Bull Bragantino em 2024 que ele jogou também como zagueiro. E outro ponto, priorizei, evidentemente, jogos que ele atuou com 3 zagueiros pelo lado esquerdo, já que é a plataforma que o Vitória utiliza hoje. Então, peguei ali, acho que 3 jogos dele como zagueiro canhoto normal, mais 4 jogos dele como terceiro zagueiro na linha de 3 e um jogo só dele como lateral para ver outras valências caso ele jogue por ali em algum momento da temporada. Então, só para explicar isso para vocês. Começando com a fase defensiva, em um dos jogos, inclusive, que ele joga com 3 zagueiros, uma característica do Luan Cândido que é muito forte, que ele fez isso no Sport e principalmente no Red Bull Bragantino, que tinha essa dinâmica muito clara, é o zagueiro de perseguição individual. A gente vai ver aqui várias jogadas, vários embates que ele tem contra pontas, centroavante, no campo adversário, porque ele é o famoso zagueiro de caça, né? Aquele zagueiro que vai atrás do beirada, que vai atrás do centroavante. Esse embate dele aqui mesmo com o Pita, a gente vai ver vários lances onde o Pita baixa muito no meio de campo e o Luan Cândido vai atrás. É um zagueiro que, por ser 1,90 m, tem muita força para poder duelar, tem posição física para poder ali vencer esses duelos no chão, quando está nas costas do adversário, né? Então, a gente pode esperar um zagueiro, né, que, nesse sentido, acredito que casa perfeitamente com o que os zagueiros pelo lado esquerdo de Jair Ventura faz, de perseguição, de ir atrás do centroavante, independente para onde ele vá. Se vai na beirada do campo, como é o caso agora, ele vai atrás, persegue, tira o espaço, principalmente na marcação por encaixe individual que o Vitória faz, principalmente no tiro de meta adversário, que cada um procura o seu e vai até o fim das jogadas. Foi assim que contra o Mirassol, contra o São Paulo, foi assim na própria estreia contra a Juazeirense, embora a gente não saiba quando é que esse vídeo tá saindo, se já foi depois do Bavi, se foi antes do Bavi, mas é um zagueiro que tem essa característica, tem esse perfil e que de fato vem aí para casar com essa metodologia do jogo de Jair Ventura. Eu tô trazendo aqui todos os saltos dele. Vocês estão vendo que alguns saltos gerou cortes, outros saltos gerou desarmes, outro ele perdeu na velocidade, fez a falta, como vai ser o caso agora com o Luiz Henrique lá em 2024 contra o Botafogo. Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa abordagem dele no contra um, mas como a gente analisa as características, então espere sim um Luan Cândido, um zagueiro que vai perseguir o adversário. Dentro dessa perseguição vai acontecer outras vertentes. Ele vai cortar a bola, ele vai recuperar, ele vai cometer falta, ele pode ser driblado em alguns contextos que a gente vai trazer aqui, mas o perfil, a característica dele é essa de ser um zagueiro mais de caça, não ser aquele zagueiro de sobra que espera mais atrás, que fica ali na cobertura. Muito pelo contrário, ele é de fato um zagueiro de mais antecipação, de mais salto, de mais perseguição individual para tentar ali vencer duelos defensivos. Então essa aí, a primeira característica defensiva, Léo, do lateral Luan Cândido. Perfeito, do lateral que veio para jogar de zagueiro. Mais uma O vez, melhor zagueiro. eu... mas ele não deixa de ser lateral, acho que ele foi formado na base, inclusive, do Palmeiras, Paulo, como lateral, né? Ele sobe, salvo engano, como lateral esquerdo, então é bom a gente deixar claro, mas aqui ele vem para jogar de zagueiro. Lembrando que você pode comprar na GolCase, cupom Gol Vitória, escaneio o QR Code, garrafa, copo, capinha, produtos de muita qualidade. Minhas garrafas estão aqui, garrafa MagSafe para você que quer treinar com ímã, para você não deixar o celular no chão na academia ou encostado em algum lugar, você já coloca na garrafa. Segundo vídeo, Paulo, na tela, vamos lá. Esse segundo vídeo aqui talvez seja a característica mais forte, né, do zagueiro,
que é o jogo aéreo, né? Ele tem, como eu trouxe, né, 1,89 m, o site dá 1,90 m, mas além disso é um zagueiro com muita impulsão, então ele vence constantemente disputas no jogo aéreo, principalmente essa disputa pela primeira bola após um lançamento do goleiro, zagueiro, lateral, volante adversário, tem muita impulsão e principalmente uma boa proteção, né, de disputa física para poder gerar esse corte no jogo aéreo, né? Então podemos esperar também um zagueiro que tem uma presença muito boa no jogo aéreo, consegue vencer essa disputa no alto, mesmo pegando atacantes com a mesma altura que ele, e até em alguns casos atacantes um pouco maior do que ele, ainda assim ele tem, né, uma ação realmente no jogo aéreo para gerar esse corte na primeira bola bem interessante, que também é outra característica bem prezada pelo treinador Jair Ventura dos seus zagueiros, né? O zagueiro Jair Ventura tem que ganhar essa primeira e segunda bola para que o jogo não fique batendo e voltando e poder ali tirar o espaço do adversário. Mas além dessa ação vertical, ou seja, de bola longa, de lançamento, ele também tem essa característica em cruzamentos laterais, só que dessa vez para defender a área. Não é um jogador, um zagueiro com tanta noção de 1 contra 1 dentro da área, já adianta aqui, mas é um zagueiro com preenchimento do espaço de zona muito interessante para poder interceptar e gerar esses cortes no jogo aéreo defensivo. Então acho que dá para esperar tanto essa bola aérea em jogadas longas, em lançamentos, para ele vencer essa primeira bola, mas também esperar um jogador que consegue ali ter uma boa leitura de espaço na área para defender a área em relação a esse jogo aéreo em cortes. E aí, muitas vezes, ele fica ali a cargo do centroavante, né, por ser um zagueiro alto e um zagueiro com uma boa impulsão, então, geralmente ele fica ali a cargo do centroavante nessas disputas e consegue ali ter um alto índice de cortes e, consequentemente, né, um alto índice de bolas retiradas da meta para impedir os avanços do adversário. Então, tem o jogo aéreo vertical, mas também o jogo aéreo em jogadas laterais de defesa da área também. Repetindo, lance aqui, vocês estão vendo que muitos lances jogando ali com 3 zagueiros. Perfeito, já deixou o like, já apertou pra hypar, tá assistindo, tá vendo aí no chat ao vivo da análise? Comente aí, tamo junto, vamos continuar com o terceiro vídeo, Paulo, vamos lá, fase ofensiva. Terceiro, para a gente trazer o momento com bola do jogador, né? Um jogador que atua ali construindo muito essa bola pelo lado esquerdo, evidentemente já que ele é canhoto, mas eu falo em relação a conduzir essa bola para o corredor lateral. Na saída de 3, ele também é, evidentemente, jogador mais pelo lado. Em todos os momentos de Bragantino com 3 zagueiros, eu nunca vi ele central. Sempre ele era esse zagueiro pelo lado esquerdo, até porque, como ele é um lateral que virou o zagueiro em alguns times, ele tem muita facilidade de arrastar essa bola. Então era uma das formas do time liberar mais o lateral esquerdo para ele jogar um pouco mais avançado. Então por isso que a gente está vendo aqui alguns passes de ruptura dele, até em algumas regiões um pouco mais avançadas. Outras a gente vai ver ali da área, do campo de defesa de fato, como é o caso agora, mas tem muitos outros passes que ele faz bem à frente do meio de campo, e não somente porque o time jogava em bloco alto, mas por essa característica dele de ser um lateral de ofício, que joga como zagueiro hoje, e que tem essa facilidade de conduzir a bola no corredor. Então, acho que a gente pode esperar esse jogador com mais passe de ruptura, vai tentar bastante essa jogada, mas não é a primeira busca dele na construção ofensiva. O que é que eu tô falando com isso? Tem zagueiros que a principal vertente dele quando tem a bola é tentar logo o passe para frente. Tem outros que são um pouco mais cadenciados, que faz muito passe para trás, para outro zagueiro, são mais burocráticos, mas eu estou trazendo aqui que ele tem esse perfil de conduzir a bola e buscar o passe de ruptura. Mas agora eu vou trazer para vocês a primeira busca dele no campo desse passe. E sempre a primeira busca dele é acelerar a bola no lateral aberto em amplitude ou no atacante aberto em amplitude. Basicamente, encontrar o jogador que está aberto no lado esquerdo na linha lateral. Né? Ou seja, girar essa bola de um lado para o outro, fazer com que o time tenha essa posse de bola em U, né? Que sai da direita, vai para a esquerda, e ele faz a bola chegar ainda mais na esquerda. Então, eu observei nos jogos que eu analisei dele que ele sempre faz esse movimento. Domínio orientado, primeira busca dele, o lateral que está aberto ou o ponta que está aberto. Quando não tem essa opção, aí ele busca mais o passe de ruptura. Aí vai na referência, o meia flutuando entre linhas, o atacante, se estiver por dentro, vendo no meio espaço, que o Eric faz, por exemplo, no lado direito hoje, jogando entre linhas de vários momentos do jogo. Mas, realmente, a primeira busca dele como zagueiro é colocar o ala no jogo ou o atacante no jogo, fazendo essa bola girar no campo, e aí depois ele faz essas correções. Então aí, com bola, primeiro, passe lateral, sempre buscando lateral ou ponta, depois passe de ruptura conduzindo a bola. Foi mal, continua.
Não esperava, me Eu quebrou sabia que ia pegar completamente. você desprevenido, eu sabia. Foi intencional, foi intencional. Foi mal, continue. Trazendo aqui Bom o demais. mapa de calor do Luan Cândido. Peguei, galera, 2024 como base, porque foi quando ele jogou de zagueiro, tá? Se eu pegasse ele do Sport no ano passado, que foi o mais presente, a gente ia ver no último terço e tal, então não é condizente com a realidade que ele vai jogar aqui. Então, pegando o Zé Marcos de 2025, dá pra ver que Zé Marcos jogou até mais avançado do que ele na Red Bull Bragantino. Zé Marcos tem até presença muito forte no campo ali ofensivo, enquanto ele um pouco mais atrás. E aí, do 2024, eu peguei o zagueiro que jogava pelo lado esquerdo, que tá aí o nome dele para vocês verem perfeitamente. E mapa de calor ali bem próximo também, né, do Inominável junto com o Luan Cândido, nessa região do campo. Perfeito. Estatísticas Luan Cândido de 2024, Paulo. E novamente, pra galera falar, pô, por que tá pegando desde 24 e tal? De novo, gente, no Grêmio ele jogou 3 jogos, 2 no campeonato estadual, um 20 minutos ou 30 minutos, e o outro que ele foi titular contra o Atlético na Copa do Brasil, ele se deu o trabalho de ser expulso com 35 minutos de jogo. Então não tem como trazer o número dele no Grêmio, né? Ele não tem 90 minutos jogados pelo Grêmio, foi inclusive afastado por questão física em algum momento, a gente vai falar sobre isso. Mas foram 26 jogos com a camisa de Bragantino 2024, a maioria deles como zagueiro, ele chegou a jogar com lateral também, tá? Na Red Bull Bragantino 2024, mas a maioria dos jogos foi de zagueiro, ou de segundo, ou de terceiro. 22 sendo titular, passes por jogo 25, média de 82% de passes. Acho até a média em quantidade baixa, mas a eficiência ali é 84, 85 que zagueiros nesse nível costuma entregar mesmo. Bolas longas certas por jogo 1.8, muito baixo, né, para zagueiro. Por exemplo, a nível de curiosidade, a gente teve o Richelli que chegou aqui com 6.4 por jogo, Zé Marcos já tem média de 4.2 por jogo, né, Lucas Alves já acertou média, já teve um menos na Série A que ele estava média de 3.8, então realmente é um jogador que não tem muito essa bola longa, tá? Corte defensivo 3.8 corte por jogo, né, ok ali para defensor, não tá acima da média, é um número, meu Deus do céu, que número muito alto, mas é um número ok. Disputa de bolas vencida por jogo, 4.2, 56% de aproveitamento. A nível de curiosidade, o mesmo número em tudo em relação a Richelli nesse sentido. Também chegou 4.2, também chegou 56, claro, em divisões diferentes. Bolas recuperadas por jogo, 2.1, poderia melhorar esse número aqui, eu vou dizer a vocês o porquê esse número não é ainda maior, já que eu falei, pô, Paulo, se ele persegue, se ele é bom na parte física, na força, porque ele não rouba mais bola, vou trazer para vocês. E perda posse de bola 7.9 para zagueiro, poderia ter reduzido, poderia estar menor. Para zagueiro 4.5, tá? E aqui a diferença dentro dos números, a comparação, melhor dizendo, entre Luan Cândido e Zé Marcos, porque é o nosso atual zagueiro canhoto e foi que jogou em 2025. Aqui eu vou trazer lances defensivos, porque ofensivamente eles estão bem próximos. Dá para ver que ele acerta mais passes que Zé Marcos, não coloquei aqui, mas só para trazer uma base, porém Zé Marcos acerta mais bola longa do que ele. Vamos lá, os números. Interceptações por jogo, o dobro para Luan Cândido, 1.2 a 0.6. Acho que por conta da parte física do Luan Cândido em relação a ser jogador alto e que vai para o embate físico. Mas físico não é só isso, a gente vai falar sobre isso. Desarmes, quase o dobro também para Luan Cândido, 1.5. Né? Porém, Zé Marcos é menos driblado do que o Luan Cândido. Zé Marcos tem quase o dobro de cortes, né, do Luan Cândido. Olha que é o principal ponto forte, né, do Luan Cândido são os cortes. Ele tem 3.8, Zé Marcos 6.0 na última temporada. Outros índices, dribles certos por jogo, aí é um pouco relevante, o zagueiro tenta muito pouco, né, mas Zé Marcos tem mais aí dribles assertivos. Duelos ganho pelo chão, próximo, né, um vence 1.8, o outro 1.6. Duelos aéreo ganho também próximo, 2.4 a 2.0, mas Luan Cândido tem potencial, né, com Jair Ventura de fazer essa distância um pouco maior por ser um jogador de mais impulsão. Perda da posse de bola, Zé Marcos, 8.3, sempre falei aqui que era um dos pontos que mais me incomodava em Zé Marcos, como ele perde muita posse de bola. Embora os dois estejam altos, acho que o Luan Cândido evidentemente está menor. Faltas, o Luan Cândido comete muito mais falta, 1.4. E faltas sofridas, Zé Marcos sofre mais faltas, Léo. Pontos negativos, Paulo. Vamos deixar o vídeo rolando aí. E aí, meu irmão? Vamos lá, né? Começando pela parte ofensiva, né? Pra gente entender o que ele não agrega tanto com bola para depois sem bola. Na fase ofensiva, um dos principais pontos, né, que me incomodou muito nos jogos que eu assisti dele, né? E claro que eu pego os jogos, tanto que ele foi bem quanto os jogos que ele foi mal, eu vi um jogador com a dificuldade de jogar em espaço reduzido, o famoso sob pressão adversária. Né? Eu até vi ali uma sequência em um jogo onde ele errou 4 passes praticamente em seguida, sendo pressionado, né? Bem reduzido. E eu percebi também, Léo, que em alguns jogos o treinador tinha uma dinâmica muito clara de
deixar o zagueiro direito livre, mas inclinando ele para o lado, deixar o zagueiro central livre, mas inclinando ele para o lado, para quando a bola chegasse nele, ele fosse pressionado. Então deu para ver que alguns treinadores utilizou como dinâmica pressionar ele na saída de bola, porque ele, embora jogue de lateral também, ele tem um pouco de dificuldade de sair em espaço reduzido, de dominar certo, de sair logo rápido. Então é um ponto que não me chamou tanta atenção do jogador. Além disso, né, eu vi também alguns erros técnicos de passe muito simples, porque tem alguns momentos do jogo que ele desenha muito o passe, né, o famoso, né, esconder a intenção da ação não é uma característica tão forte dele. Ele acaba ali entregando, telegrafando muito para onde ele quer fazer esse passe, e aí muitas das vezes ele erra porque um adversário antecipa e corta essa linha de passe, porque observa onde foi que ele planejou fazer o passe. Então acho que um dos pontos que ele pode melhorar é esconder mais a intenção, indicar menos para qual região ele quer fazer o passe. Né? Acho, por exemplo, o Alexandre Ribeiro da seleção brasileira é um craque nisso, né? De esconder a intenção. Veja um vídeo depois dele fazendo isso. Agora, sem a bola, né, para mim, um dos pontos que realmente mais me preocupou, sem sombra de dúvidas, foi o 1 contra 1. Eu peguei jogos, por exemplo, dele contra o Grêmio em 2024, solteudo, bagunçou em cima dele. Eu peguei jogos, como a gente está observando aí, contra o Botafogo de Luiz Henrique, embora na perseguição de costas ele vá bem, quando o Luiz Henrique estava de frente a frente, é o Luiz Henrique, eu sei, mas deitou em cima dele. Eu peguei jogos do Atlético Paranaense que o Julimar pegou a bola na ponta direita, lá em 2024, e foi para cima dele e gerou muita vantagem. Até nos números você vê ali que ele realmente tem uma relação de ser driblado e não é somente para uma direção. Por exemplo, eu trouxe aqui que o Nathan Mendes é um lateral que tem um bom contra um para o fundo, mas tem um mau um contra um para dentro. Ele sofre muito de para dentro. O Luan Cândida, ele tem um pouco de dificuldade nas duas. Tanto o ponta que leva para a linha de fundo, como o ponta que puxa de fora para dentro. Então, um contra um dele, realmente, frente a frente com o opositor, eu acho que ele tem um pouco mais de dificuldade por uma questão de velocidade, né, de timing, de reação. Ele é um jogador muito alto e geralmente jogadores muito alto, se não tiver um nível de velocidade muito grande, para ele sair do ponto zero de estar parado para se movimentar, demora um pouco mais tempo, demanda mais tempo e perde velocidade no 1 contra 1, ainda mais enfrentando laterais ou pontas habilidosas de velocidade, como eu citei aqui o Soteldo, o Julimar e o Luiz Henrique. Então é um ponto realmente que a gente tem que levar em consideração e que não me chamou a atenção. Traria ou não traria por empréstimo? A grande pergunta. Não traria o jogador. Eu acho que a boa notícia, Léo, é que eu assisti jogos dele, antes mesmo até de analisar para o Canto Negro de lateral, por conta do trabalho no Cartola e de trabalho de outros empresários também. Então já conheci o jogador como lateral, mas acho que a boa notícia é que ele é melhor zagueiro do que lateral. Muito melhor, inclusive, eu diria. Acho que com o passar do tempo, a parte física dele acabou atrapalhando muito para que ele pudesse se desenvolver como lateral. Então, a boa notícia é que, de zagueiro, para mim, ele é sensivelmente melhor do que lateral. Até já fez bons momentos de lateral, mas caiu muito a parte física com o tempo. E para mim, Léo, um dos motivos de eu não trazer ele é justamente por essa parte física. Eu falei exatamente isso no vídeo. Exatamente isso no vídeo. E Paulo não viu o vídeo porque a gente tá gravando isso aqui, o vídeo não saiu ainda. Então eu falei exatamente a mesma coisa. Vamos lá. No Grêmio, a parte física dele foi colocada em xeque a ponto dele ser afastado, mas não é somente a parte física. Eu queria um zagueiro de melhor duelo no contra um, eu queria um zagueiro pouco mais qualificado na saída de bola. Então, não estou dizendo que o Luan Cândido é uma contratação que vai dar errado, mas eu acho que poderia se contratar um zagueiro mais carimbado, mais forte e, para mim, melhor nível para atuar pelo lado esquerdo. Eu já falei, Léo, muita gente vai perguntar, pô, é melhor ou não que Zé Marcos? A dúvida que não quer calar. O Zé Marcos que vocês acreditam, Luan Cândido é melhor. O Zé Marcos que eu analiso que não é o mesmo Zé Marcos que vocês olham, para mim pode ter embate se os dois estiverem bem. Eu falo isso porque eu sei que todo mundo tem a imaginação que Zé Marcos é um péssimo zagueiro, é ruim. Então, para a imagem que vocês têm de Zé Marcos, vocês vão achar o Luan Cândido melhor. Mas para mais que eu tenho Zé Marcos, um zagueiro de potencial que, para a composição de elenco, pode ajudar, eu acho que ali tem níveis similares, mas o Luan Cândido tem realmente aí, pela estatura, por já estar muito adaptado a jogar com três zagueiros também, como o Fernando Bragantino, ele pode ajudar mais para elevar o nível, Léo, que esse é o nosso embate em todas as nossas avaliações de contratado. Eu não acho que aumenta o nível como o Vitória merecia ter após a saída do Inominável.
Eu também acho que não aumenta, mas pra quem olha muito bola no pé, Paulo, como ele tem em alguns momentos esse arraste de sair um pouco da pressão, em alguns momentos, pode ser que ache ele melhor que o Zé Marcos dentro desse contexto, né? Porque no final das contas o torcedor pega muito no pé de Zé Marcos, além, claro, dele oscilar, a gente tem a mesma opinião, mas de um modo geral. Ele tem uma questão que, primeiro, o gesto técnico dele incomoda a galera, que ele parece meio desengonçado de fato, e muitas vezes a galera reclama dele com a bola no pé. Talvez a galera ache o Luan melhor justamente pelo gesto técnico e porque ele vai achar alguns passes interessantes por dentro. Ele é um cara que Sim. vai construir melhor que Zé Marcos. Mas o jogo vai muito além disso, né? Então eu não traria, principalmente pela parte física, Paulo, como a gente falou, até falou no off, Embora, né? embora para mim, o jogo em espaço curto de Luan é tão ruim quanto o de Zé Marcos. E a bola longa de Luan é abaixo da de Zé Marcos, tá? Então você que fala, pô, o Zé Marcos na carreira, Zé Marcos sempre teve número de bola longa melhor do que Luan Cândido. Então, eu acho que o Luan Cândido tem mais a capacidade de achar que ele passa entre linhas que Zé Marcos dificilmente acha, isso eu concordo, que ele passa de ruptura longo e tal. Mas a bola longa, espaço reduzido, acho que. Eu acho que, Léo, Luan Cândido tem muitas valências acima de Zé Marcos, mas Zé Marcos também tem algumas. E aí vai jogar para mim quem tiver melhor tecnicamente e fisicamente. Para mim, acho que vai ser claro. Porque os dois têm até o mesmo perfil, os dois perseguem individual, os dois saem à caça, os dois de costas, contra o adversário de costas, vai bem e de frente tem dificuldade. Os dois são muito parecidos em tudo, em relação à parte defensiva. Com bola tem essa diferença que você citou e é verdade. Mas aí quem tiver melhor vai jogar. Mas eu acho que a gente não deveria ver quem tá melhor fisicamente, quem tá bem. Tem que jogar, pô, esse cara chega e joga agora, independente de tudo. E não é essa a contratação, né? Pois é, viu até aqui, Paulo? O que a galera comenta se viu até aqui? Comenta aí, Luan Cândido. Ah, rapidinho, só um detalhe aqui, galera, que eu esqueci de falar. Bate falta e pênalti também, tá? Não Meu coloquei no Deus. vídeo porque acho que ia ficar muito cheio, mas bate falta e pênalti também. Fez alguns gols de pênalti ali do Bragantino, algum de falta faz menos, tá? Bate na barreira a maioria, mas bate falta também. Então, é mais um, né, Léo? Jamerson, Luan, Aitor, Matheus Silva, Mateuzinho. Mateuzinho, Camutanga de longa distância, cobrador de falta, a gente tem, fazer gols, vai ser outros 500, né? Perfeito. Mas coloca aí, Luan Cândido vai ser, deixa eu ver o principal ponto dele, líder em corte defensivo do Vitória na Série A. Amém. Assistiu até aqui, não esquece de botar pra hypar, de apertar no inscrever. Se não gostei, o hypar do lado dos comentários. 4.000 likes e 150 mil hypar. Tamo junto, galera. Um abraço, é nóis. Valeu, fui!